Efésios capítulo 4, versículo 17, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Igreja, o livro de Efésios, né, que é a carta à igreja de Éfeso, eu já falei isso aqui. Os primeiros capítulos dela falam da teologia ou do ensino, né? Paulo está ensinando o pessoal, né, embasando a maneira de viver. E agora já no final do livro, do 4 para frente, do 3 para frente, ele fala na prática o que eles têm que fazer. Ou seja, ele ensinou primeiro, né, teologicamente, e agora ele vai para a prática. O que eu acabei de dizer é isso, isso e isso, né? Basicamente ele ensinou e agora ele está... Aqueles que deram aqui desentendido, não entenderam bem o que ele falou, deixa eu explicar mais claramente, porque senão vocês vão fingir que não entenderam. Então aí ele vai nessa sequência. Então esse livro aqui, igreja, essa carta que eu estou dizendo, é uma carta muito tranquila, muito boa, e essa parte aqui é muito clara. No início a teologia é um pouquinho difícil de entender, mas aqui para frente é bem claro porque é a aplicação. Então quando é a aplicação, nós vamos apenas ler aqui e vamos abranger um pouquinho. Amém? Então o que ele está falando aqui, para a gente contextualizar do versículo capítulo 4, 17 em diante. Ele acaba de dar a teologia, acaba de explicar tudo, e basicamente ele fala: então, se nós somos crentes, se nós somos cristãos, se verdadeiramente nós estamos em Cristo, nós devemos agir dessa forma, bem simples. Estou agindo de uma forma diferente. Então você está em qualquer outro lugar, mas não está em Cristo. Amém? E aí o cabeçalho aqui até do meu texto está bem claro, está dizendo assim, como devem agir os crentes. Então aqui está bem claro nessa King James aqui. Diz assim, igreja, versículo 17: sendo assim, eu vos afirmo e no Senhor insisto. Paulo dizendo, tá? Para que não mais vivais como os gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Então, o que o Paulo está dizendo? Gente, já que a gente é crente agora, então nós não podemos viver mais como vivem os mundanos, como vivem os gentios. Há de haver uma novidade de vida, uma transformação. Foi o que eu falei no início. Se a gente vai no aniversário de criança, de crente, e está tendo uma bebida, farra, tudo que tem com gentios, qual que é a diferença? Nunca eles vão saber que é diferente. Por que o rapaz entendeu que os meninos eram crentes? Porque era diferente, o convite estava diferente. Não precisou nem ir lá, o convite que está estranho, não pode levar bebida e não pode estranho. Então, aí o que ele entendeu? Olha só o que o povo do mundo entende. Eles devem ser crentes. Olha que interessante, igreja. O povo do mundo já sabe como uma família é uma família de crentes só pelo convite. Não precisa nem de evangelizar, nem de falar, só pelo convite. Então, as nossas ações precisam ser diferentes para que a gente possa ser identificado. Isso fala de identidade. Se a nossa identidade é de crente, se a gente está no Senhor, as pessoas vão olhar para a gente e vão já discernir isso naturalmente, sem precisar falar. Não é isso que faz o documento de identidade? Por acaso você já viu alguma identidade falando? Alguém já viu? Não, eu não falo. É só a foto lá que fica lá, né? Naturalidade, nome do pai, nome da mãe, nascer logo, não é isso? Então a nossa identidade é da mesma forma. As pessoas vão olhar, vão ver vão ler as nossas atitudes e vão saber quem é a gente, de onde que a gente é. É isso? Está escrito às vezes da nossa identidade natural. Natural, São Paulo, Estado de São Paulo, Brasil. É isso? Vamos saber. Então se a gente for crente, vão olhar para nós e falar, opa, deve ser crente. No mínimo. Não é assim que funciona? Quando você vê, por exemplo, uma pessoa falando assim, leite quente, você fala, deve ser gaúcho. Só pode, né? Você vê falando assim, uai, deve ser lá de Minas. Você fala, oxi, você fala, deve ser baiano. Então, através das características, você identifica quem é a pessoa. Mesma coisa nós cristãos. As nossas características têm que evidenciar quem nós somos em Deus, a nossa identidade. Beleza? Por isso que o Paulo está dizendo aqui como a gente deve agir. Não deve ficar na inutilidade dos pensamentos igual o povo gentil. Versículo 18. Eles estão com o entendimento mergulhado nas trevas e separados da vida de Deus. Então, você percebe que é bem claro o texto assim?
Por que a gente vai agir como o mundo? Infelizmente, igreja, infelizmente, não sou eu que estou dizendo, é o texto. Eles estão com o entendimento mergulhado nas trevas. E de que forma? Separados da vida de Deus. Por causa do que, igreja? Por causa da ignorância em que vivem. E por que eles são ignorantes? Devido ao embrutecimento do coração. Está claro isso? Olha que coisa interessante. Então, a ignorância que está falando aqui não é ignorância de ser mal educado. A ignorância que está falando aqui é de falta de conhecimento. E a falta de conhecimento e de entendimento acontece por quê? Por causa do coração que é duro e não aceita nada. E as pessoas, de uma forma ampla, basicamente são assim. Você vai pregar a palavra, a pessoa não aceita. Não é verdade? Quando a gente dissipa, que eu dissemina a teologia aqui do crente não encher o caneco. Isso é uma coisa simples, gente. Ela está na palavra. Para não beber, está falando que o vinho é causador de confusão. É uma coisa natural. Qualquer crente deveria saber disso. Mas que a pessoa diz, isso não tem nada a ver. Não é bem assim, não. Aí agora já inventaram a nova. Só na igreja de vocês que é assim. Eu falei, pronto, agora eu estou inventando aqui a nova teologia. Né? Entrei no lugar do apóstolo Paulo, estou inventando. Então, quer dizer, as pessoas não querem aceitar. Ah, não, eu quero ser um maconheiro do Senhor. Não vai ser, querido. Não tem jeito. Ah, eu vou pregar a palavra fumando maconha e vai todo mundo aceitar Jesus. Vai vir a igreja dos maconheiros. Não vai funcionar isso aí. Né? A igreja dos cachaça. Não vai funcionar. A igreja dos pervertidos. Não tem jeito. Né? Dos adúlteros. Aí 2 homens falando que é um casal de pastores. 2 homens casal de pastores. Que loucura. Tem um novo agora aqui que eu acho que ele não se identificou ainda, que ele não sabe quem ele é. Porque ele tem barba, cabelo de mulher e a roupa metade de homem, metade de mulher. Eu fiquei pensando, que tipo de extraterrestre é esse? Né? Porque quem será que esse cara pensa que ele é? Né? Aí, ao mesmo tempo, ele fala que ele é um homem, ao mesmo tempo, ele é uma mulher. Eu falei, nem ele sabe do que se trata. E aí, o que a gente faz? Vamos aceitar, porque, né? Não. Aí tinha um pastor conversando com ele e falou assim, querido, vou te explicar um negócio. Biblicamente falando, nessa condição você vai para o inferno. Pronto. Não estou falando da sua pessoa, estou falando da sua condição. Biblicamente falando, é isso que acontece. Então, como que a gente vai olhar uma característica daquela e identificar que aquilo é um crente? Não tem como. Tem como? Se o cara não sabe se ele é homem ou se ele é mulher. Né? Um jeito tudo também atrapalhado. É um crente. Não é, porque na palavra de Deus não tem esse tipo de característica aqui. Não temos homossexuais aqui, cristãos. Mas então o que ele tem que fazer? Lutar contra isso, querido. Igual todo mundo luta contra o pecado. Né? Por acaso o viciado em cocaína tem menos dificuldade de sair da cocaína do que eles? Então é a mesma coisa. É lutar contra a carne. Eu não consigo lutar contra a carne. Eu não consigo ter uma relação com outra pessoa do outro sexo. Então fica sem relação. Pronto, abre mão. Não precisa pecar, fica sem pecar. Não vou me abster disso aí. Pronto. Então é matar a carne todos os dias, semelhança de Jesus. Porque essas pessoas, igreja, infelizmente, nós não devemos agir como eles, porque eles têm a mente mergulhada nas trevas. O que é trevas? Escuridão. Tudo que se opõe às coisas do Senhor. Então, eles estão mergulhados no pecado, estão mergulhados nas coisas ruins, nas coisas erradas, fazendo tudo que não deve. E a gente não deve se aliançar a esse tipo de gente e nem ficar junto. Uma coisa é você trabalhar junto com uma pessoa, outra coisa é você sair no final de semana comer carne na casa dela. Tem 2 coisas totalmente diferentes. Então, a gente precisa de compreender isso. Pastor, mas onde eu trabalho só tem ímpio. Ótimo, você está trabalhando. Pastor, mas agora eu vou no churrasco em tal lugar. Não, aí já é uma coisa diferente. Aí já é algo incomum. Então, nesse caso, você já não pode estar participando, porque você está no meio do povo do mundo. Você está sentado na roda dos escarnecedores. E isso a palavra condena. Não se assente na roda dos escarnecedores. O que a gente vai estar fazendo lá? E então a gente tem que ficar bem atento quanto a isso. Amém? E não deve ficar também
tentando discutir, porque se já está com o entendimento nas trevas, se o coração está embrutecido, está duro, vai ficar discutindo e não vai adiantar nada, vai apenas bater, dar murro em ponta de faca, não adianta. Então é uma coisa que não tem razão de a gente ficar discutindo. Amém? Versículo 19 diz assim: havendo perdido toda a sensibilidade. O que é sensibilidade? Sentir, entender, verificar. Eu não consigo compreender. A pessoa nem consegue perceber se ela está no caminho certo ou está no caminho errado. Está insensível às coisas do Senhor. Ela não consegue discernir o ambiente que ela vive, ela não consegue discernir a vida que ela vive, ela não consegue discernir o momento. Ela está insensível às coisas do Senhor. E aí continua e diz assim: havendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregam a um estilo de vida depravado, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Ou seja, com avidez, com rapidez, né? Querendo fazer todo tipo de coisa errada. Então, se as pessoas estão dessa forma, gente, como é que a gente vai ter isso como crente, né? Então, que é o que eles chamam agora, não estou falando contra esse negócio não, que eles chamam agora de igreja inclusiva. Nem existe isso na Bíblia. Nem igreja inclusiva da onde? Então não existe isso. Aí você pega, esses dias eu estava vendo, o pastor falou assim, o outro cara que se nomeava pastor, você foi ordenado aonde? Não foi. Então quer dizer, ele mesmo falou que é um pastor e vamos tomar conta das ovelhas, né? Aí a palavra de Deus fala sobre isso, fala. Um cego guiando outro cego. O que vai acontecer? Ambos cairão no buraco. O que é um cego? É aquele que não tem clareza, não consegue enxergar a palavra de Deus, é cego. Então, se é cego, igreja, vai guiar outro cego, ambos cairão no buraco. Continua o texto e diz assim: entretanto, não foi isso que vos aprendestes em Cristo. Ou seja, Paulo já ensinou, né? E agora está falando: se vocês estão agindo dessa forma, não foi isso que vocês aprenderam. Se é que de fato ouvistes e nele fostes discipulado conforme a verdade que está em Jesus. Qual que é a verdade, gente? A palavra de Deus. Então, Paulo está dizendo, tem duas coisas aqui: ou não está ouvindo, ou não foi ensinado conforme a verdade, conforme a palavra. Amém? Continua. Versículo 22. Olha que interessante. Quanto à antiga maneira de viver, fostes instruídos a vos despirdes do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos. Qual que é o problema? Às vezes a pessoa ainda está no antigo homem, ela não se libertou do passado, ela não é uma nova criatura em Deus, ela permanece do mesmo jeito. E a gente consegue ver isso claramente quando a pessoa quer trazer o mundo para dentro da igreja. Eu já falei isso 500 vezes. Então a pessoa era um cantor de funk, nada contra o funk, mas a pessoa é um cantor de funk. Agora eu vou cantar um funk dentro da igreja? Não, é nova criatura. Então tudo aquilo que a gente fazia de ruim ou de errado, agora a gente não faz mais. Esses dias, não faz muitos anos atrás, uns 4 anos, eu vi um locutor de rodeio que abandonou a locução por causa de Jesus. E ele foi lá no último rodeio dele, falou diante daquela multidão de pessoas que estava abandonando, né, a carreira dele porque ele tinha conhecido Jesus. Ou seja, agora o cara vai narrar rodeio público? Não vai. É outra criatura. Eu estou falando que lá é errado ou que é certo, mas tipo assim, não é cabível, não convém eu fazer o que eu estou fazendo no mundo dentro da igreja. Nem tudo que eu faço no mundo eu posso fazer dentro da igreja, né? Agora, se eu for uma pessoa no mundo proativa, né, com disponibilidade, com vontade de trabalhar, eu posso fazer dentro da igreja? Posso. Mas se eu sou uma pessoa que faz as coisas erradas, ruins, eu não posso permanecer da mesma forma. Inclusive, o texto aqui é tão claro, e volto a falar para vocês: é a nova criatura, ou seja, é diferente.
é transformado. Eu não posso ser o mesmo. E daqui a pouquinho o texto vai ser mais claro ainda sobre isso. Eu não posso continuar a mesma pessoa que eu era. E eu não posso falar para as pessoas e querer impor que eu sou uma nova criatura através do que eu estou falando. Ninguém está disposto a acreditar no que a gente fala. Eles vão querer ver o que a gente faz. Então, não seja uma nova criatura falando, seja uma nova criatura vivendo. E através do seu procedimento eles vão ver a diferença. E aí vão entender: esse verdadeiramente age como um crente. Bem simples. Amém? Se ele age como um crente, o que ele é? Crente. Amém? Bem simples. Agora tem uns que dizem que são crentes, mas agem como os mundanos. Se age como mundano é o quê? Mundano. É evidência, não é o que fala. Continua. Versículo 22, né? Quanto à antiga maneira de viver, foste instruído a vos despires do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos. O que faz o velho homem se corromper? Desejos enganosos. O que são desejos enganosos? Coisas que a gente deseja, que acha que vai suprir o nosso prazer, que vai suprir a nossa necessidade, que vai ser bom, mas na verdade não resolve nada. Por exemplo, bens materiais não resolvem a vida de ninguém, né? E as pessoas se enganam com tudo. O casal às vezes está brigando. Já viram isso? Está brigando, aí em vez de se separar, vão ter um filho. Com coisa que o filho vai resolver o problema do casal. Desejos enganosos. Até uma criança enganosa. Se não tem amor, se não tem afeição entre o casal, se não estão querendo se separar, vai ter um filho para quê? Né? Outros falam assim, outros fazem coisa diferente. Está lá vivendo aos trancos e barrancos, aí vive fornicação, aí quer consertar. Vamos casar, vamos. Aí casa. Um mês depois, separa. Ah, por que separou? Separou porque casou. Não, separou porque já estava ruim, estava brigando e achou que casar ia resolver o seu problema. Onde na verdade o problema são as pessoas, não o casamento, né? São pessoas. O casamento é feito por pessoas. Então a gente precisa de quê? De compreender dessa forma, né? Não é porque casou que separou. Não, já vinha tendo, né, situações ali que não foram tratadas. Outra coisa que a gente precisa entender, olha só que interessante. E falando de desejos enganosos, vou dar outro exemplo de desejo enganoso, né? A cobiça por riqueza é um desejo enganoso. A pessoa fala assim: não, agora não dá para me servir a Deus direito, não. Primeiro eu vou trabalhar, vou romper, vou fazer meu pé de meia. Quando eu estiver mais tranquilo, eu vou servir a Deus. Quer ver um desejo enganoso? É quando o cara está na obra do Senhor e fala assim: quando eu aposentar, aí eu vou me dedicar à obra. Engana-se, não vai. Vai trabalhar até morrer e não vai. E se aposentar, também não vai fazer o que falou. Porque não é o desejo, é o engano. Porque se eu tenho desejo de fazer algo para a obra, eu vou fazer isso daqui 20 anos, eu posso fazer agora? Não vou esperar eu me aposentar? Ainda mais longe do Brasil, ninguém vai se aposentar. Vai morrer todo mundo se aposentar. Então, vou ver isso aí. Continua. Olha que interessante isso aqui, igreja. Versículo 23. Sedes renovados no vosso modo de raciocinar. Olha só que interessante. A mente, o raciocínio, a maneira de pensar, de ver as coisas tem que ser renovada. Eu via de uma maneira, agora eu enxergo de outra maneira. Eu via as coisas como naturais acontecendo, agora eu vejo Deus no comando de tudo. Então o que acontece na minha vida, sendo para mim bom ou sendo para mim ruim, na verdade, se eu tiver em Deus é coisa boa. Vou devagar e de novo para entender. Eu estou vivendo e acontece algo na minha vida que aos meus olhos é uma coisa ruim, mas eu estou vivendo em Deus, não é ruim. É bom, porque Deus não tem nada de ruim para aqueles que obedecem a Ele. Amém? Ao contrário, a palavra de Deus diz o seguinte: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e lhe obedecem.
vamos esquecer do obedece. Então, todo não, eu amo e todo está dando ruim, não. Tem que obedecer também, é o versículo, é completo. Então, se a gente está em obediência a Deus, tudo que acontece na nossa vida é para cooperar para o bem e não para o mal. Então a gente precisa ter o quê? Uma forma de raciocinar diferente, né? Às vezes eu estou querendo fazer uma coisa, né? Querendo, e dá errado aquilo. Aí eu vou questionar Deus: Senhor, por que está dando errado? Por que não sei o quê? Por que não sei o quê? Eu preciso entender o quê? Se está dando errado, é para o meu bem. Mas o que a gente faz normalmente? Insiste. E toda vez que a gente insiste, o que Deus faz? Deixa fazer. Isso é a graça comum. Então você quer, Deus não vai impedir ninguém. Vou dar um exemplo, né? Que eu já falei milhões de vezes, mas vou dar um exemplo de novo. Por exemplo, Jonas, Deus fala, vai para Nínive. Ele quer comprar uma passagem de barco para Tarsis. Deus impediu? Não, começou só a dar ruim. Começou a dar ruim as coisas, mas Deus não impede. Então, quando a gente tem um desejo no nosso coração, Deus não impede da gente fazer aquilo. Mas se a gente não tiver uma forma de raciocinar inteligente, para a gente entender se é a vontade de Deus ou não, fica difícil, porque tudo que a gente quer, a gente acredita a Deus. Eu quero, eu falo que é a vontade de Deus. E não é na maioria das vezes. Na maioria das vezes a gente faz o que a gente quer. É errado fazer o que eu quero? Desde que não esteja contrariando a palavra, não. Tem coisa que a gente tem a nossa vontade, só qual que é o problema? Eu preciso ter a minha vontade, verificar se a minha vontade está de acordo com a palavra, porque quando der ruim, eu não posso perguntar para Deus: Senhor, eu fui e deu ruim. Você foi porque você quis. É diferente quando a gente está em Deus e agindo conforme Deus quer que a gente faça, né? Então, são coisas diferentes. Josué, por exemplo, Moisés, quando eles iam fazer as coisas, o que eles faziam? Perguntavam para Deus: será que deve ser assim? Será que não deve ser assim? Né? Certa vez chegou umas filhas, acho que era de José, se não me engano, que questionam que queriam terras, e na verdade elas eram herdeiras, mas não era homem, era mulher, não tinha filho homem. E aí foi para Moisés. E aí o que Moisés fez? Perguntou para o Senhor: elas têm direito? E o Senhor respondeu para ele: sim, elas têm direito, que a partir de hoje, então, quando o homem não tiver herdeiros filhos, vai ser as filhas, né? As mulheres que vão herdar. Se não tiver nenhum dos dois, aí são irmãos. Se não tiver irmão, sobrinho. E aí foi colocando toda ali a situação. Mas o que ele fez? Ele não falou: não, eu acho que está certo. Vamos perguntar para Deus: será que Deus está no negócio? Será que não está no negócio? Então, a gente esquece de perguntar para Deus as coisas. E quando pergunta, esquece do que, igreja? De ouvir a resposta. Queridão, queridona, se você perguntou, espera a resposta. Não adianta eu falar, né? Nosso irmão aqui, o Josi, por exemplo, ele está começando. Ele foi comprar uma moto lá em Franca, né? Era um negócio da China. Aí a irmã Karina falou assim: Josiano, né? Que ela não fala Josi, mas Josiano, você perguntou para Deus se é isso? Qual foi a resposta? Claro, Deus mandou eu ir. Chegou lá, deu ruim. Mas na verdade ele pode ser que ele até perguntou para Deus. Ele só esqueceu de ouvir a resposta, que é o que mais a gente faz, né? Ah, eu estou indo para Franca agora. Senhor, é para ir para Franca? Oh, obrigado, senhor. Chegou o ônibus, é para mim. Ué, é mesmo, o ônibus, você chegou num ponto, no horário do ônibus. É claro que o ônibus vai passar. Então, não quer dizer que porque veio o ônibus que é para você ir. Porque o ônibus, igreja, passa ali todos os dias. Não quer dizer que é para você ir, né? É igual o endividamento. O endividamento é uma coisa que não é de Deus. E como que o endividamento acontece? CPF, ok. Endividamento, ok. Então, é de Deus? Não tem como você saber, só você perguntando para Deus. Porque se o seu CPF estiver limpo e você quiser se endividar, é 90% andado. Se você tiver um salário e for registrado há mais de 5 anos, é 100% de chance de endividamento. E Deus tem alguma coisa a ver com isso? Nada. Mas aí o que a gente faz? Vamos lá, queridão.
Daqui a pouco a gente fala sobre isso um pouquinho mais. Eu comigo que vocês gostaram dessa parte. Vamos continuar aqui, igreja. Então, 23, sede renovados no vosso modo de raciocinar. A maneira de pensar do crente tem que ser diferente. Versículo 24. E vos revestires do novo homem, criado para ser semelhante a Deus. Em quê? Em justiça e em santidades provenientes da verdade. Então, igreja, justiça e verdade, justiça e santidade proveniente da verdade. Amém? E o que é santidade? Separação. É bem simples. Todo momento a palavra do Senhor fala que vai te separar do mundo. Aleluia. Por que a palavra do Senhor fala que vai te separar do mundo, igreja? Porque a gente gosta de ficar junto com isso, por isso. Se não gostasse, Deus nem ia falar disso, mas como a gente gosta, chicletinho com o povo do mundo, então sempre a palavra está nos alertando. Amém? Então a gente precisa ser o que? Igreja semelhante. Amém? Parecido. Ou seja, conforme eu falei no início, dependendo da nossa atitude, nós vamos falar, nossa, essa atitude é diferente, parece com os crentes. Porque os crentes são semelhantes a Cristo. Amém? Então, a gente precisa entender isso. Aí, versículo 25. Portanto, cada um de vós deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo. Amém? E a gente precisa ser inteligente aqui com a verdade também, né? Falar a verdade não quer dizer ser trouxa. Por quê, pastor? Porque às vezes, no que é para falar a verdade, a gente mente, né? No que é para falar a verdade, a gente mente. E no que não precisa falar, aí a gente fala. Aí a desculpa que a gente fala, eu não posso mentir. Não pode porque mente, então. Né? Só no que lhe convém que não pode. Mas não que... Então, né? Por exemplo, a Raab. Vou dar um exemplo só. A Raab. Não estou falando que a mentira já foi correta, mas está lá. Ela está lá, está no guarita, os homens de Deus estão na casa dele. Chega o pessoal, eles estão aí? O que ela falou? Não, foram por ali, ó. E mandou os caras, vai por aqui. Aí se fosse nos dias de hoje, estão aqui, ó. Ah, por que você aguentou os caras? Não posso mentir. Rapaz, que tinha a vida inteira, na hora H, solta uma dessa. Então a gente precisa ser coerente com essas coisas, amém? Não estou instruindo ninguém a mentir, não. Mas tem que ser coerente. Tem coisas que não se deve falar. Tem coisas que são segredos, amém? Então, não é que você vai mentir, você só não vai falar, né? Tem coisa que não precisa ser falada. Por exemplo, a exposição da vida nossa íntima para os íntimos. Precisa disso? Não precisa. Mas tem gente que fica expondo a vida completa dele. Aí eu acho engraçado, interessante, quando a pessoa fala assim, aonde eu moro na minha região, meu bairro só tem fofoqueiro. Aí você fala, por que tem fofoqueiro? Vive falando da minha vida. Aí eu penso, mas quem falou da sua vida para eles? Porque vamos supor que eu briguei dentro de casa, em silêncio, claro. Se ninguém sabe que eu briguei, quem vai ficar falando que eu estou brigando? Alguém vai falar? Não. Se o meu marido é mão de vaca, quem vai saber que ele é mão de vaca? Se a minha esposa não limpa a casa, quem vai saber que ela não limpa a casa? Né? Se os meus filhos acontece alguma coisa, quem que vai saber de dentro da minha casa? Só quem mora lá. Então, para a vizinhança saber, o que eu preciso fazer? Falar, querido. E a fofoca funciona assim. Você chega para quem quer desabafar. Porque o crente ele é engraçado. Em vez de ele desabafar com outro crente, não, ele quer desabafar com o mundano. Né? Aí ele fala, aí fala do marido, aí o mundano já dá aquela loja, se separa, não é que se traste não. Primeiro conselho é esse, né? E vai, fala, mas não fala para ninguém. Não, tu pode ficar tranquilo, vou guardar aqui comigo, ninguém vai saber, fica tranquilo. Você sai, aí já chega outro. O fulano saiu daqui, saiu, a menina está com problema no casamento. Eu preciso te ver, veio aqui e me falou. Não estou ouvindo a boca do doido, ela que me falou. Está acontecendo isso, mas não fala pra ninguém, só está entre nós duas. Beleza, já sai daquela e já conta a outra vez. Vixe, a menina que ela falou, eu fiquei sabendo. Aí já aumenta, né? Falou que tá brigando, estão se separando. Parece que bateu nela essa noite. E já começa aquele enrosco. Mas quem que foi o causador disso tudo? Nós mesmos. Vocês estão entendendo? Então, tem coisa, mas aí está brigando dentro de casa. Quem é o que não sabe? O pastor é o último a saber. O pastor, ele só chega no pastor na segunda momento. Pastor, estão nos separando.
que o senhor acha? Porque eu acho nada, já está separando. Né? Por que não começou quando estava brigando? Né? Estamos vivendo uma situação ruim. Por que não começou ali? Não, né? Está a vizinhança inteira, o Brasil inteiro sabendo. O pastor sabe? Sabe, só não foi comunicado, mas ele sabe. Então eu não vou cair, né, e meter na vida de ninguém, porque os fofoqueiros falam para todo mundo, né? A gente também escuta. Então, você está lá, você fica esperando o cidadão, né? Uma hora que ele precisar, ele vem, porque, né? Eu não sou xereta. Semelhança de quem? De Cristo. Eis que estou à porta e bato. Se abrir. Então o pastor fala: se você precisar de alguma coisa, eu estou aqui. Mas não vai ficar se metendo na vida de ninguém, né? Se precisar, você fala. Precisar, continua. E aí chega no último instante, já é a hora que o pastor vai saber. E nem é porque ele falou, porque você olha assim: ué, fulano não está vindo mais com você? Está sozinho? Ah, cadê? Ah, não teve certo separando. Então você vê, é complicado. Continua o texto e diz assim, ó. Vamos lá? Versículo 25. Portanto, cada um de vós é irmão da mentira, fala a verdade ao próximo, pois todos são membros de um mesmo corpo. Estremecei de ira, mas não pequeis. Acalmai a vossa raiva antes que o sol se ponha. Então a gente precisa o quê? Entender isso. Claro que às vezes a gente vai ficar nervoso, vai ficar bravo, mas não pode deixar que o sol se ponha. Você tem que resolver o problema, né? Não tem como resolver. E aqui vem o cerne da mensagem. Amém? Chegamos finalmente. Então agora foi só a introdução. Agora vai ser a mensagem. Olha que interessante. Versículo 27. E não deis lugar ao diabo. Igreja, por onde que o diabo entra? Pelas brechas. Amém? Então o texto está dizendo para quem não dá lugar ao diabo? Para nós. Então só quem pode dar lugar ao diabo nas nossas vidas somos nós. Então não pense que o diabo vai invadir sua vida. Não, ele vai entrar por alguma brecha. E quem deu lugar para ele? Nós. Amém? Então nós vamos dando lugar ao diabo em nossas vidas sem perceber, né? Agora vamos para a parte legal. Por exemplo, o cara está lá, o celularzinho dele, vendo o que não deve, né? Coisas sensuais, obscenas lá. Isso vai gerando o que na mente dele? Situações ruins. E o diabo vai fazer o quê? Vai entrando. Ó, queridão, prazer, Satanás, deixa eu entrar um pouquinho na sua vida. E vai entrando, e vai entrando. E a gente não vai percebendo, né? Como é que o Satanás entra dentro da casa da pessoa? Discussão, briguinha, palavras torpes. E o Satanás vai ter casa ajeitada aqui, gostei, vou morar aqui. E vai, né? E você vai ali naquela brigaiada danada, o Satanás já arruma um quartinho para ele e ele vai morar com você, dando lugar ao diabo. Aí o casal briga, a mulher, o homem sai da cama e vai deitar no sofá. Aí o diabo, olha aquele caminho aconchegante, já vai deitar, ou seja, dando lugar ao diabo. E assim que o diabo vai entrando em nossas vidas, né? Como é que Satanás entra na vida financeira? Primeiro ele te dá um cartão. Dá um cartãozinho, você já não tem noção muito do que é um cartão. Antigamente, vou falar um testemunho. Antigamente não estava no cheque, era o cheque, né? Aí tinha gente que achava que você podia passar o cheque e não precisava ter valor na conta, precisava pagar. Teve uma pessoa lá uma vez, recebeu um cheque da firma dele, ele começou a gastar. Eu falei, mas quanto você ganha? Eu falei assim, não, isso aqui é cheque, a pessoa quer só preencher e pagar os outros. Eu falei, não, você tem que ter dinheiro para pagar isso aí. Eu falei, tem? Eu falei, tem que ter dinheiro. Ué, ninguém falou isso não. Eu falei, então você achou que era só preencher e mandar bala? Tem gente que pensava que era assim. Aí eles falaram, agora vamos colocar o cartão para limitar um pouco, né? Então o cara tem um limite lá de R$1.000. E ele acha também que ele pode gastar R$1.000 em todo lugar que ele vai. Ele não entende que os R$1.000 é o limite total. Aí ele vai gastando. Aí chega na hora de pagar. Aí ele só tem R$500. Aí vai, tem 500, vou pagar 500, já, o limite é 1.000 e vai virando uma bola de neve, né? Aí depois que ela se endivida, o que ela faz? Agora vamos
Carnê, porque o nome ainda está limpo, né? Não rolou. Vamos no Carnê, na onde? Renner, Casas Bahia, Loja 100, Magazine Luiza, vamos pro Carnê, já pega o carnezinho. Aí já não está dando conta de pagar o cartão, já está pagando também o carnê. Aí quando ele ia pagar, quem chegou? Conta de luz. Desde o dia que o gás acabou. Então deu ruim, porque chegou a conta de luz, o gás acabou, não vou pagar nem o carnê, nem o cartão. Aí ele vai se enrolando, se endividando, né? Aí chegou num ponto que ele não consegue pagar mais ninguém, nada. Aí o que acontece? Serasa, SPC, mas ele está contente com isso? Não, porque ele precisa de se endividar mais, porque o Satanás agora, o Satanás fala, eu vou ser seu contador, deixa que eu tomo conta das suas finanças agora, queridão. Aí o que ele faz também? Parte com Deus, já acabou, está todo endividado, não consegue pagar, não consegue pagar a luz, dízimo e oferta, nem vou falar dessa parte, essa parte já nem no início não tinha, você vai continuar igual, sem ter, né? E continua ali, né? Vamos nem tocar nesse assunto, vamos fingir que essa parte não existe. Aí continua. Aí quando ele está bem endividado mesmo, olha só, quero que vocês raciocinem comigo. Não tem crédito no banco. Por quê? Cheque especial foi embora, cartão enrolado, não tem jeito. Na loja não tem como pagar. O que ele vai fazer? Vou lá na Karina Modas comprar uma roupa. Porque a Karina é minha amiga e ela vai me vender. Aí ele vai lá na Karina Modas. Karina, vou comprar R$500, vou te dar 50 e o mês que vem eu te dou 200. Se a pessoa não tem 200, que vai dar 200? Não vai. Aí vai. Aí se intimidou na Karina. Já deu ruim também. Então agora já também não consegue comprar mais na Karina. E a Karina vai falar assim, pastora, não vende para fulano de tal não, porque ela não paga. Aí já liga para a Selma, fulano não paga. Dona Helena, se for comprar folgado, não vende, porque não paga. Aí essa pessoa também já não consegue mais se endividar no comércio, porque já se endividou, já queimou o filme também. Aí vem o fundo do poço. Aonde que está o Satanás esperando o cara? Lá no escritório, o agiota sentado lá, o Satanás fala assim, queridão, agora é comigo, quanto você está precisando? R$1.000. R$1.000, vou fazer baratinho, você vai ser 10 de 300 para você pagar. Juro zero praticamente, é só uma pequena taxinha que eu estou te cobrando. Gente, R$1.000, 10 de 300 a quanto? R$3.000. E é assim que vai acontecer. Aí, você não paga o agiota, hoje ele quer te matar, porque já é a última instância. Vai morrer. Aí para não morrer, tem que pagar. E para pagar, aí vai passar fome, alguém vai levar, aí começa a vender. Ah, eu estou com um sofá aqui, vai vender sofá, televisão, geladeira, lâmpada, fogão. Vai despir na casa. Tapete, vai tudo embora. O que tiver, até o óculos. Eu tenho um óculos de 2 graus aqui, você não quer? Vai até o óculos embora. Deixando Satanás entrar na vida e fazer. Aí depois de estar todo endividado, tem a cara de pau de pegar R$10 ofertar da igreja e falar assim, não, você não está me honrando. É uma gozação da igreja, só pode ser, né? Aí quer que primeiro deu lugar ao diabo, colocou o diabo como mentor, depois mentor e contador, depois mentor, contador e chefe de finanças da casa, depois colocou ele como agiota da sua vida. Aí quer colocar o Senhor? Dá para fazer isso? Dá, mas vai ter que haver uma mudança e a colheita fica. Então só após a colheita que você vai poder plantar novamente para poder receber. Aí só parou por aí o tal do diabo? Não, o diabo é crente? É? O diabo é crente? Não. O diabo é cristão? O crente que a gente está falando aqui, o crente desligado, Paulo está falando assim, como devem agir os crentes, ensinando. O diabo está agindo conforme a palavra? Sim ou não? Então o diabo é crente? Não. De acordo com o contexto aqui, eu não estou falando se ele crê em Deus, não. O contexto nós estamos morrendo, nós estamos na pregação, gente. Pelo amor de Deus, vocês estão em outro assunto. Nós estamos nesse assunto aqui, livro de Efésios, esse assunto nós estamos. Nesse assunto aqui o diabo é crente? Não. Ah, sim. Então muito bem. Chegamos a um ponto comum. Então o diabo não ele não age como crente. Você não olha o diabo e fala, nossa, de que igreja você é, irmão Satanás? É assim? Não, então o diabo não é crente. Segundo o que a gente está vendo aqui, né, ele não age como um crente, não é? Não é possível que o Satanás está falando, ô irmão Satanás,
Satanás está indo para a igreja agora, você não vai parar isso, vai? Não, né? Então não é. Não é um cristão, um crente aqui de acordo com a Bíblia, não. Ele crê, amém? Mas não é disso que eu estou falando, estamos aqui no texto aqui, amém? Então Satanás não é crente, é? Não. Nem o agiota. É? Pastor, como é que você sabe que o agiota não é crente? Porque a palavra de Deus condena a agiotagem. Diz que a gente não deve prestar dinheiro por irmão, cobrando juros, para não usufruir, no usurpar o irmão. Então, isso, o agiota não é crente. Ele não é crente, mas ele conhece um monte de gente, ele conhece? Aí ele fala, ó, fulano de tal é crente, está numa pindaíba danada, está vindo pegar dinheiro comigo aqui. E olha que eu sou o Satanás, ele está vindo aqui e fala que é filho de Deus. Em vez de ele falar com o pai dele, ele fala comigo. Rapaz, mas fulano está assim. Tá, mas ele não é da igreja? É, mas está passando fome. E lá na igreja ninguém ajuda ele. Porque o Satanás já dá uma aumentadinha. Nunca falou nada para a igreja, ninguém ajuda ele, está passando fome dentro da igreja. E o dinheiro que ele tem, tudo ele dá para o pastor. Por isso que ele vai pegar comigo. É isso que a gente vai escutar por aí. Aí o pastor vai passar, o Satanás já informou o pastor, olha lá, quem é o pastor dele, está pegando dinheiro dele. Está de tuxo preto. Olha lá. Comprou nas custas do fiel aqui, ó. É assim que vai acontecer, queridão. Então, seja inteligente na vossa maneira de raciocinar. Se tudo deu ruim, quem que eu tenho que procurar? Deus, porque Ele é misericordioso. Então, Ele vai dar um jeito. Mesmo que a gente faz um monte de carga, uma atrás da outra, não tem problema não. Deus vai dar um jeito. Agora você já está ruim. Você vai procurar o Satanás. Aí você está dando o que na sua vida? Lugar ao diabo. Eu estou falando assim de uma maneira descontraída, mas você percebeu como é que funcionou? Ele entrou na sua vida financeira, foi parar na sua vida particular, e já está na vida da igreja, defamando o seu pastor. Amém? Ou seja, mas o pastor não tem problema, porque ele vai falar, e Deus não age na sua vida? Porque se você é crente, como é que você está? É que nem o irmão Lázaro cantou, né? Se tu é crente, então por que tu passa fome? Né? Então, a gente precisa ser coerente com o que a gente faz. Então, para, igreja, de ficar procurando ímpio para te ajudar. Aleluia. Para de ficar procurando ímpio para ser o seu suporte. Não se estribe no seu próprio conhecimento. Não se estribe. Você tem Deus. Para que você vai procurar chifre e cabeça de égua se você tem Deus? Para que você vai procurar no mundo a solução que está em Deus? Se você não obedece a palavra, o problema é seu. Agora você quer pegar o seu problema e transferir para o Satanás achando que ele vai ficar em silêncio? Mas não, ele vai falar do seu problema para todo mundo. Então aquele problema não vai ser mais seu, vai ser de todo mundo, porque todo mundo vai saber. E sabe o que o Satanás faz na hora que você sai do escritório dele? Foi um prazer, fica tranquilo, vai ficar só entre eu e você, viu? Ninguém vai saber disso. Mas todo mundo vai saber, querido. E por que o Satanás não te trata mal? Porque ele quer você como cliente. Ele quer fazer parte da sua vida. Ele quer morar com você. Ele quer estar com você o tempo todo. Então, para que ele vai te tratar mal? Você acha mesmo que Satanás vai te aterrorizar? Você correr dele? Vai nada, queridão. Vai vir como um anjo de luz. Só que ele fica tranquilo, senta aqui do meu lado. Está em paz, irmão. É assim que Satanás vai enganando, tapeando e mentindo. Ó, para de pensar que Satanás é um monstro que vai te espantar, que vai vir nos seus sonhos, que vai te aterrorizar, vai pegar na sua garganta. Para que ele vai fazer isso com você? Sendo que ele pode ter você do lado, sendo que ele pode dormir na sua casa, fazer parte das suas finanças, estar na sua vida, andar com você para lá e para cá. Para que ele vai fazer isso? A não ser que você esteja revestido de Deus. Aí você precisa da coraça. Aí você precisa de fé, porque aí ele vai te atacar. Mas se não tiver brecha, ele não vai conseguir. Amém? Então, igreja, não dê lugar ao diabo. Aleluia. Vida financeira? Não. No trabalho? Como é que funciona o lugar do diabo no trabalho? Hora extra nos dias de culto. Cuidado. Uma vez na vida, não tem problema. Todo dia está te afastando da presença de Deus. Então você está saindo da presença do Senhor e entrando na presença do Satanás, está te afastando. Então começa a raciocinar, começa a entender isso aí. Parece que não é nada, parece que é inofensivo, mas na verdade a gente está dando espaço e legalidade para Satanás vir sobre as nossas vidas, né? Os nossos filhos, onde é que a gente dá lugar para o diabo dos nossos filhos? Não estando atento à educação dos nossos filhos.
O que eles estão assistindo? O que eles estão vendo? O que eles estão aprendendo? De que maneira? Com quem eles estão andando? Você acha que uma criança tem discernimento dessas coisas? Não, mas nós temos. Então, quem tem que cuidar dos nossos filhos? Nós. Mas a gente vai dando espaço para o Satanás na vida dos nossos filhos. Aí, quando tem 16 anos, Satanás caminhou mais com ele do que você. Você acha que ele vai querer ficar com quem? Satanás já conhece, amigão íntimo dele da infância. Porque o pai não tomou conta, o pai não cuidou, o pai não cercou, não cuidou. Então a gente precisa o quê? Ficar atento, gente. De que forma a gente está agindo, de que forma a gente está dando lugar ao diabo em nossas vidas. Outra coisa que é dar lugar ao diabo. Fulano fez algo comigo e eu fiquei com raiva. Já guardei a raiva no coração. O ódio, o rancor. O que é isso? Lugar ao diabo. Não perdoa ninguém, né? O que é o falta de perdão? Lugar do diabo na nossa vida. Então tudo que a gente contraria a palavra e retém para nós, né? A iniquidade, que é o pecado constante em nossa vida. O que é isso? Lugar do diabo em nossas vidas. Então começa a ficar atento, gente. Fica atento. Ó, tá bem, cara, não se aceita na roda dos esclarecedores. Eu estou do lado de uma pessoa bebendo e comendo carne. Pô, que palhaçada que é essa, cara? Que palhaçada que é essa? Agora a pessoa está lá, o Pedro, financiando o aniversário da Sofia. Chega o meu amigo e vai falar: rapaz, eu não aguentando andar, tanto que eu vomitei essa noite. Eu estava no aniversário da filha do Pedro lá. Tanto que eu bebi e vomitei. Nossa, que cachaça, tinha uísque, tinha tudo quanto é coisa lá. No final dessa uma briga, eu tive que ir embora mais cedo. Aí com que cara que eu falar o Pedro da igreja? Não tem jeito, filho. Vocês estão entendendo? Agora, olha o orgulho que dá. Ah, não sei o que está acontecendo, o convite aqui não pode levar. Ah, não, é lá da igreja. Aí é outro departamento. Vocês estão entendendo? Então, quando a pessoa fala para você não é crente, é porque sua característica não está sendo de crente. Você está entendendo? Então, toma cuidado. Tem que avaliar, tá? Quando a pessoa é confrontada, às vezes, ela vai falar assim: o crente não age assim. Mas você tem que avaliar. Será que o que ela está falando tem relação com a palavra ou será que não tem relação com a palavra? Será que ela está falando que o crente não age assim porque eu estou confrontando ela, né, no pecado dela, alguma coisa que ela está falando de errado? Ou será que é nas minhas atitudes que não estão de acordo com a vida de um crente? Né? Por que eu vou ficar tolerando esse tipo de coisa, gente? É bem simples, a gente tem um livre-arbítrio, tem perna, graças a Deus. Então, chegou uma pessoa aqui, o ambiente está ruim, chegou aqui, ó, na porta da minha casa, está tomando uma, está não sei o quê. Eu sou obrigado a ficar ali? Não, preciso bater na pessoa, xingar a pessoa. Fala, querido, ó, estou com Deus aí, estou indo embora. E tchau. Pronto. Né? Fica com Deus é forma de falar também, né? E também não falei qual Deus que é, vai ficar com Deus, né? O Deus deles, Satanás. Fica aí com Deus, Satanás. Né? Então, a gente precisa de compreender isso, né? De que forma que a gente vai agir. Não precisa da gente maltratar as pessoas, brigar, confrontar, nada, mas eu não sou obrigado a ficar. Aí, se eu ficar lá falando para ele: não, você está bebendo, vai chegar o que eu estou bebendo nas suas custas, o que está a ver com a minha vida? Agora, se eu for embora, ele não para. Foi chato agora beber o crente, quer ficar no nosso bem mais, o que tem? Pronto, é isso que precisa. É falar mal da gente, para a gente é crente. Você lembra do Daniel? Aquele cara insuportável, ora 3 vezes ao dia. Cara chato, nunca me fala disso. Toda vez que vai lá, o cara está orando, ora cedo, tarde, noite, vai orar para lá. É isso que eles precisam falar da gente. Aleluia. Vai na nossa casa, só fala de Deus, não tem outro assunto. Isso, querido, não tem outro assunto. Quer falar de pica, vai lá para a cachaçaria Barra Grande aqui, não vai falar de Deus. Pronto. É a casa do Senhor, assim funciona. Amém? Aleluia. Vamos finalizar aqui? Versículo 28. Aquele que roubava, não roube mais. Aquele que devia, não deva mais. Aquele que pegava dinheiro com a agiota, não pegue mais. Aquele que ficava vendo pornografia no telefone, não veja mais. Aquele que dava uma palavra e não cumpria, agora cumpra a sua palavra. Aquele que era um chato de galocha, não seja tão chato mais. Estão acompanhando? Está tudo aí no versículo 28. Amém? Glória a Deus, que bom que vocês estão acompanhando aí. Pelo contrário, aquele que pegava dinheiro com agiota, tenha dinheiro para emprestar, sem juros.
aquele que roubava, trabalhe e dê para dar para os outros. O que era chato, seja uma pessoa agradável e fale da palavra do Senhor. O que via pornografia, comece a assistir pregações no celular. Estão vendo aí? Aquele que falava mal da vida dos outros, não fales mais. O fofoqueiro, não fofoques mais. Estão vendo? Amém? Amém. Estão acompanhando? Então no versículo qual? 28. Está tudo aí no 28. Parte B do versículo, né, Carlos? Amém? Amém. Para que tenham que repartir com o que está atravessando um período de necessidade. Amém? Então aquele que estava vivendo uma vida atrapalhada, tem uma vida. Porque senão vai ficar difícil. Como é que eu estou tonto para falar que o tonto não beba mais? Não tem jeito. Como é que eu estou usando droga para não use mais droga? Como é que eu estou endividado e falo não se divide? Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Como é que eu estou chorando quando não chora não? Como é que eu estou em depressão? Não, fica tranquilo, isso vai passar. Você tem um Deus. Mas está com depressão, não tem um Deus? Claro, gente. Daqui um dia vai ter um psicólogo aqui. Psicólogo. O Pedro vai ser psicólogo do Senhor, viu? Vou indicar os nossos crentes tudo para ele. Aí ele vai me falar tudo. Mentira, que ele não pode falar. O psicólogo não pode falar. Mas eu sei. Amém? Tudo está se passando. Dá remédio também, psicólogo? Só psiquiatra. Então faz uma graduação para dar remédio pouco. É tudo da época, tudo. Mas o crente dopado, não sabe nem onde é que está. Rapaz, você não está cheio do poder, não, estou cheio de remédio. É assim que está hoje em dia. Porque o poder de Deus não cura mais nada, então toma um remedinho, vai embora. Onde que eu estou, né, galera? Então vai ter desculpa aí, eu estou dormindo dando remédio, estou dando pela palavra, aleluia. Ainda bem que ele não tem mundo no segundo andar, porque cair de gente na janela. Vamos lá? Ó, continua aqui, diz assim 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra que cause. Essa é boa, hein, crente? Rapaz, é melhor nem falar nada, né? Melhor ficar quietinho, porque daqui para ali para causar uma destruição com as palavras, né? Continua. Mas somente o que seja útil para edificação, de acordo com a necessidade, a fim de que comunique graça aos que ouvem. Ou seja, quando você for falar com as pessoas gostam de ouvir o que você está falando. Não estou falando para você agradar as pessoas, estou falando para você falar a verdade. Vocês viram aqui a oração da sossego? Que a minha mãe continua sendo uma mãe brava. Olha você ver, olha o ponto que chegamos. Ou seja, porque ela está entendendo que isso é bom. Então, não é porque você vai falar para as pessoas o que é agradável, não é para você mentir, não, porque você acabou de ver aquilo que mentia, não minta, mas então não pode mentir. Então, não é que você vai ser agradável, você só vai falar a verdade, mas com jeito, com educação. Amém? Então, na verdade, aqui é com educação. É simples, é só você falar, ó. Vem você falar para a pessoa, do jeito que você está, você vai para o inferno, você fala assim, ó, eu conheço Deus que pode tirar dessa coisa ruim que você está vivendo para você viver uma coisa boa. Pronto. Amém? Em vez de você ficar oferecendo para a pessoa o inferno, ou oferecendo o céu, que não é o nosso caso, que o céu é pela graça e o inferno, né, é o Satanás que está lá. Então, o que a gente tem que fazer? Oferecer uma vida com Deus, através do quê? De aceitar o Senhor Jesus Cristo. Então, eu vou oferecer para a pessoa a solução. Aleluia. Amém? É simples. Eu não vou falar para a pessoa, isso aí vai te causar isso. Isso ela já sabe. Você acha que a pessoa não sabe? Sabe. Você acha que uma pessoa que está usando droga, perdeu o serviço, perdeu a família, está no crack lá, você acha que ela não sabe que a saúde dela está debilitada, que ela vai morrer naquilo ali? Ela está cansada de saber. A consequência ela já sabe. Então você fala para ela, ó, eu conheço Jesus que pode te tirar dessa situação, que pode te levar para uma coisa melhor. Aí você vai falar das coisas boas que podem vir através do Senhor. Aleluia. E não coisas ruins. Amém? E no momento oportuno, crente. Fale no momento oportuno. Está tendo lá uma festa na seus familiares, na sua casa, não você é crente, mas lá nos seus familiares, está todo mundo bêbado. Aí você vai ligar o som e falar, vou pregar uma palavra agora. No mínimo vão te lixar. Então, não é o momento de falar. Então, está lá a bagunça instaurada, o que você faz?
Fique na confusão, não fique na paz, não fique na confusão que eu estou indo embora, estou brincando. Fique na paz que eu estou indo embora. Se afasta. Aí no momento oportuno, assim, no momento oportuno, com graça, com leveza. Te perguntou, você responde. O Senhor, ele vai dar oportunidade para nós. Então ele vai gerar situações em que a gente vai falar, e o que a gente vai falar as pessoas vão absorver. Então a gente precisa de entender isso. Não é colocar goela abaixo, não é por força nem por violência. Versículo 30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual fostes selados para o dia da redenção. Então, o que é entristecer o Espírito Santo de Deus, gente? É se opor às coisas boas. Você imagina você como um pai, você querendo dar o melhor para o seu filho te rejeitando e não querendo o que é bom. Você vai ficar contente ou vai ficar triste? Vai ficar triste, não vai? Imagina você saber que seu filho está preso por um crime que ele cometeu. O pai fica contente ou fica triste? Fica triste. Então é a mesma coisa. Imagina Deus que enviou o Espírito Santo para nós, para nos consolar, para nos confortar, sabendo que nós estamos o quê? Estamos abrindo mão disso, rejeitando e fazendo tudo o que é errado. Fica triste. Você imagina o Espírito Santo chegando na igreja, vendo que tem um culto a Deus, que Deus não está presente. Ele fica triste. Imagina ele enxergando os corações e vendo que está todo mundo o oposto do que diz a palavra. Ele vai ficar triste. Então, não entristeçar o Espírito, igreja, é não viver uma vida conforme os gentios. É isso que entristece o Espírito, né? O Senhor vem, Ele fala, nos ensina, o Espírito Santo convence, nos dá discernimento, nos dá clareza, e a gente faz o que a gente quer. O Espírito Santo, ele não toma as pessoas. Quando você vê uma pessoa tomada dentro da igreja, põe a mão e repreende que é demônio. Amém? O Espírito Santo não toma as pessoas. Quem faz isso é o outro, é a oposição. Então o Espírito Santo não toma. O Espírito Santo vai dar clareza, discernimento. A palavra de Deus até diz: a maioria aqui dos personagens, eles iam agir, então a palavra diz que eles cheios do Espírito iam, né? No caso aqui do livro de Atos, por exemplo, né? Estavam todos reunidos, então eles cheios do Espírito, aí eles foram evangelizar, foram levar as boas novas. Ou seja, eles estavam em sã consciência, estavam cheios do Espírito, não estavam, né, zumbi, não sabiam o que estavam fazendo, não. Eles sabem tanto que, quando eles voltaram, de que forma que eles voltaram? Alegres, contentes, com os feitos que haviam vivenciados. Ou seja, não estava igual o bêbado que vai para o lugar, chega, não sei nem como eu cheguei em casa. Não, eles sabiam, não estavam tomando, eles estavam em sã consciência. Então, não entristeçais o Espírito. 31. Toda amargura, cólera é uma espécie de ira qual você quer descontar que fizeram com você. Toda amargura, cólera, ira, gritar. Crente, gritaria. Entendi. Então, quando a gritaria está em casa, o Espírito Santo não está lá. E nem Deus, que Deus escuta muito bem. Então, muita gritaria. Essas mulheres loucas que ficam dentro de casa gritando, gente, cuidado. Está espantando a presença de Deus. Para de gritar. Nem com surdo a gente grita, com surdo a gente fala, né, a linguagem dele. Então, para de gritar. Gritaria. Não só estou dizendo aqui, ó. Toda ira, gritaria. Gritaria não pertence ao Senhor. Para de gritar. Continua. Blasfêmia. Sejam o quê? Eliminadas, sejam diminuídas. Então, não é eu vou me policiar para não gritar. Não. É eliminar. Eu não vou gritar. Parei com isso. Não provei, não é do Senhor. Toda vez que eu começar a gritar, eu vou lembrar do pastor Paulo falando assim: o Senhor está indo embora. É bem assim que o Senhor vai. Começou a gritaria. Vai só comendo para a porta. Tchau, tchau, queridos. E vai embora. Não gosta de gritaria. Amém? Então, vamos parar com isso. Seja o quê? Eliminado. Cólera, ira e gritaria e blasfêmia sejam eliminados de vós, bem como toda a maldade. Às vezes a gente é mau e não percebe. Quer dizer, finge que não percebe. Então a gente precisa o quê? De analisar, né?
Às vezes você está fazendo uma coisa boa, mas com sentimento mal. Então, fica esperto com isso aí. Deus está de olho. Versículo 32, para te finalizar. Pelo contrário, sede bondosos, compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, da mesma maneira com que Deus vos perdoou em Cristo. O que esse último versículo está dizendo? Não estamos fazendo vantagem alguma de perdoar os outros. Amém? Porque muito pior do que fizeram com a gente, nós fizemos e ainda fazemos com Cristo. E Ele nos perdoou. Então, nós não temos crédito, na verdade nós estamos em débito. Então nós não temos crédito para estar se sentindo se colocando no lugar de eu não conseguir perdoar, ou de eu não poder perdoar porque o que me fez é muito grave. Não. O que fez não foi tão grave quanto o que a gente faz diariamente. Então, se Cristo nos perdoa, o que quer dizer também, gente, não vamos confundir as coisas. Perdoar é uma coisa, né? Também não vamos ser bestas. Ser besta é outra coisa. O que é perdoar? Vamos supor que uma pessoa quer o meu mal diariamente, que eu estou do lado dela, né? Começa a fazer coisas ruins para mim todo dia. Então eu não vou guardar isso no meu coração, eu vou perdoar, mas eu não preciso conviver com ela, eu não preciso ficar do lado dela se ela está me causando mal. Eu perdoo, não tem nada, meu coração está livre daquilo ali, tranquilinho, mas eu não vou lá porque vai causar de novo problema. Então eu não vou lá, vou evitar, né? Está resolvido o problema, a gente precisa entender isso, está resolvido. Tem coisa que não precisa de continuar dando sequência, está resolvido. Amém? Estamos entendendo isso? Então, perdoar não é ser besta. Perdoar é ficar com o coração livre. Então, eu perdoei, tranquilo, não tenho raiva, né? Me causou mal, tudo bem, mas não vou. Mesmo, vamos dar um exemplo aqui básico. Está lá um sócio que roubou outro sócio, né? O cara foi prejudicado. Então, ele foi roubado. Aí, deu aquele problemão lá na frente, aquele rancor um do outro, não, vou perdoar. Vou perdoar, mas não vou me associar de novo. Né? Não tem nada, está tranquilo, segue a sua vida, fique em paz, se depender de mim, maravilha, né? Está tranquilinho, mas eu não vou me associar de novo, não vou voltar de novo, está perdoado, né? É o caso da esposa quando está apanhando muito o marido, né? Sendo maltratada, então ela perdoa, então o perdão está perdoado. Agora voltar para a situação é outro caso. Eu não vou falar para ninguém está voltando, né? Eu estou apanhando, como eu vou falar? Não, vai lá, fica lá. De jeito nenhum, cada um sabe de si mesmo. Estou falando para ninguém separar, mas também estou falando para ninguém ficar apanhando. Cada um sabe de si. Se a pessoa quer ser um saco de pancada, fica à vontade. Quer parar de apanhar, também para, fica à vontade. Ou seja, mas parou de apanhar, aí agora não perdoa aquele traste nunca mais. Não, eu perdoo, eu só não vou voltar para a situação. Eu não vou continuar apanhando, mas está perdoado. Amém? Assim funciona. Glória a Deus? Glória a Deus. Aleluia. Querem mais um exemplo? Tá bom. Bora. Bora, eles gostam dos exemplos, né? Mas tá bom, tá avançado agora, vamos dar tempo da gente. Não vou fazer que nem o Paulo, começa o culto de manhã e só termina à tarde. Aí vocês não voltam na semana que vem. Tem que ser um culto mais estendido e um mais rapidinho. Amém? Glória a Deus. Toque e pega. Vamos agradecer.